No IA Trendcast de hoje, recebo o Henrique de Castro, CEO da New Horizon. Henrique é um dos nomes mais consistentes e provocadores quando o assunto é inteligência artificial aplicada aos negócios. Sua empresa trabalha há 17 anos, entrega projetos de IA com impacto real, já alcançando mais de 10 milhões de usuários. Com mais de 2 décadas de experiência em tecnologia, formação em ciência de dados, MBA executivo pelo INSPER e especialização em IA pelo MIT, Henrique construiu uma reputação de unir visão estratégica com execução ágil. É conselheiro de fundos de investimento, mentor de times de alta performance e crítico declarado de implementações apressadas que confundem hype com resultado. Aqui ele vai muito além dos chavões. Fala sobre maturidade digital, governança, segurança e sobre como usar a IA para resolver dores reais e não para enfeitar apresentações. É o tipo de conversa que tira a inteligência artificial da bolha e coloca no centro da estratégia do negócio. Prepare-se para um bate-papo que combina visão de futuro, cases práticos e provocações. Obrigada, Henrique, por ter vindo ao IA Trendcast. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Eu que agradeço o convite e a coragem de chamar malucos da tecnologia para falar de IA. Eu conheci você numa palestra 1 ou 2 meses atrás e gostei. Falei, ele tem vivência, né? Então, assim, acho que falta isso muito hoje em dia, né? Horas de voo, né? Hora de voo, né? A hora que você falou, porque eu fiz Scrum em 2007. Eu falei, eu também, meu Deus. Eu tinha metodologia ágil. Fala, putz, esse aí viveu. Eu lembro de um case da Globo com Big Brother, que talvez fosse Big Brother 2 ou 3, assim. Então, imagina, 2005 esse case. Então, com IA, você já trabalha com IA desde 2009, muito antes do hype atual. O que você fazia com inteligência artificial naquela época e o que mudou de lá para cá no mercado? Naquela época, eu abri a empresa, uma empresa de software, eu e minha sócia, então a gente tinha que fazer projeto, entregar projeto, e quanto mais rápido você recebia e mais poderia fazer para o próximo. Então eu comecei a observar que todo projeto de tecnologia da época tinha muita coisa em comum. Era um sistema de cadastro. Então se você cadastrasse uma categoria, ela estivesse associada a produto, toda vez que tivesse um cadastro de categoria, teria também cadastro de produto. Era muita coisa, muitos padrões envolvidos. Eu comecei a estudar inteligência artificial, sem saber inclusive que era isso. Eu comecei a buscar algoritmos e algoritmo é uma instrução, né, pré-processada, e aí eu comecei a estudar para poder olhar e falar assim, como é que eu posso repetir esse padrão? Aí na época eu descobri redes neurais, que era uma forma da gente simular as conexões do cérebro humano, que era literalmente o que você fazia, o que você faz com a inteligência artificial. E aí o primeiro projeto foi um gerador de código que ele aprendia com cada projeto. Então a gente podia fazer projetos mais rápidos, então a gente fazia... Minha sócia fazia o layout, eu fazia a parte de back-end, né, o desenvolvimento, e assim a gente conseguia ter projeto cada vez mais rápido. Assim que a empresa nasceu e começou a crescer. Usando inteligência artificial, na época, a inteligência artificial que hoje é tida como IA clássica, né? A IA clássica. Antiga. Eu gosto de IA clássica, fica fino. É verdade. IA vintage. IA vintage. E aí ela era basicamente isso. Então você estabelece peso e conforme o peso ele se aproxima e dá a resposta. O que acontece hoje? De 2017 para cá, o paper do Google, Attention is All You Need, mudou totalmente o panorama da IA, colocando a IA generativa, que é basicamente este modelo que a gente tem, tanto que alguns lugares colocam ela como uma forma mais avançada das redes neurais, que é uma forma da gente poder olhar para isso e trazer mais combinações para poder dar o percentual. Então, quando você escreve quem descobriu, esse algoritmo já sabe, essa pessoa está no Brasil, então tem 85% de chance de ser o Brasil a próxima palavra. Então, esse autocompletar hoje é o que muda tudo e chega onde a gente está no mundo atual com a IA, virando conversa na roça, que eu já vi casos de pessoas tirando foto e falando isso daqui. Eu queria saber que fruto é esse, qual é esse problema dessa lava, e o ChatGPT respondendo. Isso é fascinante. Eu adoro isso. Cases reais eu acho demais. A New Horizon já fez projetos que impactaram 10 milhões de usuários, né? Como eu falei aqui na apresentação. Você pode compartilhar
com a gente aqui um case que você começou pequeno, mas ganhou escala e estratégia por causa da inteligência artificial? Tem alguns bem legais. A gente tem um projeto 2012. Estava até comentando agora, um pouquinho antes, o pessoal aqui do estúdio comentando sobre eventos e eu falando que esse projeto era isso. Era uma startup que ela queria fazer algoritmos para poder compartilhar, fazer com que você entendesse o seu gosto musical. E o foco principal era lançar banda independente. Então, qual que era a ideia desse projeto? A banda independente se cadastrava e dizia com o que ela se parece. E você entrava lá e dizia o que você gosta. E aí a inteligência artificial ia fazer esse match, porque você podia... era muito comum. É claro que aqui é um exemplo esdrúxulo, mas acontecia parecido. Você fala que gosta de Metallica, mas conforme seu gosto é Sandy Júnior, sabe? Então, a IA ela ia direcionando, por quê? Você ouvia as cegas e dava um gostei ou não gostei. E a IA recalculava e a partir disso ela fazia a próxima sugestão. O que aconteceu? Esse projeto nasceu focado nas bandas, mas as pessoas começaram a gostar tanto da brincadeira e de descobrir o seu estilo musical a partir do que gostava, que foi uma startup que rapidinho ela conseguiu ser vendida, conseguiu fazer o que a gente chama de exit na startup, né? Então era um projeto que era para ser algo pequeno, era para ser um MVP, uma primeira versão, e rapidinho já tracionou. Foi uma questão de 6 meses, o projeto já tinha 30 mil bandas, 300 mil usuários, e ele já tracionou e foi vendido. 30 mil bandas, né? O Brasil tem incrível. banda pra caramba, né? E banda independente, né? Que é a banda muito, de garagem. muito. Era fantástico. Teve um entrevistado hoje aqui que ele falou assim, porque tinha uma banda. Eu falei, gente, até você teve uma banda. Você fala muito sobre maturidade digital, né? E governança de dados antes de adotar a IA. Eu acho que só quem vem da tecnologia raiz sabe a importância de ter dados estruturados, né? Existe algum sinal claro quando chega um cliente novo para você de que a empresa não está pronta, mesmo que ela tenha orçamento? São vários e todo dia, por mais triste que possa parecer. Tem 2 coisas já acontecendo. A primeira, agora está começando a vir... estão começando a vir clientes que contrataram alguém ou alguma empresa e não deu certo. E aí chegaram e falaram, eu já contratei, já fui... Vi no Instagram e contratei um serviço de um influencer e não funcionou. Por quê? Governança e maturidade. O que a gente fez? A gente teve que montar por uma dor nossa. A empresa, quando a gente fala do Brasil real, é uma empresa faturando 2 bi ano que ela mal tem um RP. Isso é muito comum acontecer. Sim, porque a empresa está funcionando. Então, assim... Está funcionando, tá faturando, tá tudo bem. E às vezes é uma venda porta a porta que funciona muito bem. Então, assim, é muito comum a gente ver esse tipo de coisa. Então, o que a gente estabeleceu? A gente montou um framework de maturidade que a gente pergunta sobre governança e de forma simples, né? Sabe, você tem claro quem pode acessar qual tipo de informação na empresa? Quando a pessoa não sabe responder isso, você sabe que não tem governança, porque ela tem que estar para todo mundo. Você tem os seus dados de forma digital, e aí você vai ver, tem sempre antigamente a gente chamava de Shadow IT, né? Que era, não, é proibido acessar a internet, a pessoa acessava por fora. Proibido acessar o YouTube, a pessoa acessava por fora. Agora tem meio que um Shadow AI. Tem o Shadow AI, certeza. Usa escondido, joga os dados. Aí tem planilhas escondidas que ninguém sabe. Então, esse tipo de questão, quando você vai fazer um projeto de IA, tem que vir à tona. Você tem que olhar tudo isso e entender esse detalhe. Então, está sendo cada vez mais comum a gente ver esse tipo de problema, que eu acho que pode ser bom. Por quê? A pandemia meio que obrigou algumas empresas a fazer a transformação digital, porque de repente a empresa tem que trabalhar todo mundo home office, e aí vai ter que melhorar a gestão, vai ter que mudar um pouco. Agora a inteligência artificial vem e dá mais esse empurrão na transformação digital, que é um passo obrigatório, não dá para você usar. Até dá, mas aí fica a provocação que eu faço do brinquedo caro. Você tem algo, você traz a pessoa mais inteligente do mundo, o QI mais alto do mundo, põe para trabalhar na sua empresa e não diz nem onde é o banheiro. Você não consegue nem direcionar nada para ela. Então, ela vai te dar insights sobre o mundo, sobre o mercado, mas dentro da empresa, no dia a dia, se a empresa não tiver uma cabeça de governança, não tiver uma estrutura
voltada aos dados dela mesma, a IA não vai conseguir ajudar em nada, porque nem o colaborador sabe. É muito comum, quando a gente chega, a gente pergunta um número, e a gente já viu casos de 3 pessoas falarem números totalmente diferentes. Sim. E, não, mas a variação foi de R$1, R$2. Mas, gente, isso é uma mudança. Não pode ser assim. Põe R$2 todo dia. No mínimo, você vai ter R$30 de diferença, R$300 no ano, imagina 10 anos. Exatamente. Sabe assim, e se for isso para cada colaborador, uma empresa de 10 mil colaboradores, você não, começa... aí piora mais ainda. Parece que o Brasil está vivendo um aumento rápido em adoção de inteligência artificial. Mas será que essas empresas estão com maturidade estratégica para isso? E se você tivesse no lugar de um CEO hoje, quais seriam as prioridades para a integração com o negócio? O Brasil tem uma grande oportunidade, porque parece que houve um treinamento meio que sem saber. Por que eu falo isso? O WhatsApp virou o sistema operacional do brasileiro. Não importa quem, não importa falando onde. Sobre isso. Eu acho isso bom e perigoso ao mesmo tempo. O WhatsApp virou o canivete suíço e a frente para tudo. Então, assim, toda empresa hoje, a gestão passa de alguma forma pelo WhatsApp. Quer seja alguém mandando um áudio para um gerente perguntando alguma coisa ou algo estruturado dentro de um processo. Isso quer dizer que aquele modelo de uso de você ter um chat e conversar ficou fácil porque é o modelo do ChatGPT. Então as pessoas, eu mando áudio, eu escrevo texto e eu tenho resposta. Então meio que ficou fácil a adoção. Diferente de quando a gente viveu a transformação digital, o início da informática lá atrás, que a pessoa tinha que fazer um curso de Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, ChatGPT pegar e usar. Muita gente fala comigo, me recomenda um curso? Não, usa. Pega lá e usa. Não, a gente vê sempre, ou você, ou outras pessoas dando esse conselho no grupo, mas tem gente que não sabe nem por onde começar, né? É muito louco. E às vezes eu comento, abre e pergunta por onde começar no próprio ChatGPT. É isso, gente. Vai lá, pergunta. É isso. Então, esse é um ponto que ficou bom. É o lado que eu vejo como positivo, sabe? Das pessoas estarem olhando para as empresas estarem olhando e vendo que tem uma possibilidade ali do Brasil sair um pouco na frente. Por outro lado, falta essa visão de oficializar ferramentas, de entender o que está transitando ali. E aí, tanto o WhatsApp quanto o ChatGPT são perigosos para isso. Recentemente teve um vazamento enorme, que não foi nem tanto um vazamento, acho que as pessoas meio que não perceberam o que elas estavam fazendo. O Google começou a indexar conversas. É isso que eu ia falar. As do pessoas ChatGPT. não perceberam que ao compartilhar links, elas estavam compartilhando publicamente. Exatamente. Clicava em compartilhar. Tive a mesma percepção, porque a usabilidade ali não sei se é ruim ou danada, mas ela Você clicava em compartilhar, clicou em compartilhar, aquele chat tá público. E isso é muito sério. E só que o que acontece? Aí eu vi os influencers dizendo que vai ter uma revolução porque o Google agora indexa. Gente, peraí. Isso não é uma revolução, isso é um risco. E aí o que acontece? Qualquer projeto que a gente coloca no ar hoje, que é um projeto público, a primeira coisa que a gente faz é medir onde estão os acessos. Você coloca e tem robô acessando. É muito comum. Tem robô de vários lugares do país, principalmente leste europeu, varrendo a internet o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí você colocou o seu chat, ele já foi. Esse é um dos grandes riscos. E as pessoas, mas vai anônimo, não vai quem é. Sim, mas aí tem um caso desses, casos em específico, que eu comecei a procurar alguns. Tem um caso de um advogado italiano, que obviamente a gente não sabe quem é, mas ele estava tentando saber como ele pode comprar terra indígena mais barata na floresta amazônica. Então, assim, sabe, tem casos absurdos. Gente fazendo críticas a governos que são ditatoriais e que é um problema naquele país. Então, você vê de tudo. Por quê? Uma conversa privada que vazou. Imagina quando a empresa pega um contrato e coloca lá para pedir uma análise. E simplesmente falo coloca. Sempre, gente, não façam isso. Então, isso é um grande perigo que precisa ser conversado. Quando a gente fala da tal inteligência artificial aplicada, que é applied AI, né, o termo que lá fora é mais falado, aqui no Brasil ainda é pouco, porque a gente ainda está muito focado nisso, na ajudar a escrever um e-mail, sabe? Vamos fazer minha foto basicão, como minha foto como anime. E aí você tem um uso na empresa que é um uso que a gente espera que seja um uso sem nem saber que é IA por trás. Esse, para mim, é o grande valor quando a gente pensa nas empresas, e que ainda tá... Acho que a gente tá molhando o pé nessa água, sabe? Tem dois
dois caminhos, né? Um caminho que é esse da IA transversal, que passa por tudo e que a gente não percebe, que simplesmente usa e a empresa funciona melhor. E tem também os projetos verticais, que você também defende como um bom começo ou uma boa prática, né? Explica um pouco do que é uma IA vertical. Esse caso, inclusive, a estratégia da New Rise a gente leva muito para esse lado e no fundo de investimento a gente sempre dá mais valor para a empresa, startup que está focada em verticais. Por quê? Primeiro que aí você tem um risco muito pequeno de uma Big Tech te engolir. Qualquer plataforma horizontal, eu criei algo que transforma áudio, porque no começo não tinha áudio. Eu criei algo que transforma áudio em texto para usar na IA. O ChatGPT coloca isso como funcionalidade, ele mata, é meio que um... Quantas startups morreram hoje, né? É um dinossauro pisando em formiga, ele nem vê e na hora que ele pisa ele já matou inúmeras. Isso, no horizontal você tem esse grande perigo. Embora dar acesso ainda é um valor. Então alguém que está levando na última ponta, o caso da Zaya é um exemplo legal, então você ainda consegue também de forma horizontal levar, porque aí você tem a entrega. Mas quando a gente olha de vertical, dificilmente um ChatGPT a OpenAI vai se preocupar em se especializar na venda porta a porta no Brasil. Não, nem querem. Não vai, exato. Não querem. Eu já tive cliente que falou assim, mas eu quero assinar, mas o quê? E eu conheço gente lá de outras áreas, falei assim, me ajuda, o cliente quer assinar. Não, tem lá no site, tá lá. É o que tiver lá. Se não tiver lá, a gente não vai customizar. Não vai. Então, isso permite capilaridade e um uso especialista. Vou pegar um exemplo de um projeto bem legal que a gente tá desenvolvendo. Tem uma empresa, ela é a maior empresa do Brasil em gestão de barragens de mineradoras. Então, assim, a gente brinca que esse é um projeto que vai salvar o Brasil de não explodir inteiro, porque as barragens são algo que tem que se manter como tá. E o que acontece? Eles têm, assim, os maiores engenheiros do Brasil e são engenheiros que estão para se aposentar, porque eles são muito velhos, eles montaram as barragens que hoje estão. Esse conhecimento dessas pessoas é um conhecimento que é muito delas, é muito tácito, e isso não está em lugar nenhum. Então, você fazer um projeto numa vertical especializada nisso, você ter um agente de IA com uma base de conhecimento, com todas as informações que essas pessoas têm da história dessas barragens, é um valor imensurável, com uma barreira de entrada que ninguém vai fazer igual. Porque é a cabeça de todas essas pessoas, a empresa tem 300 pessoas, mas assim, as grandes mentes ali são 5, 6, que já estão começando a documentar tudo. E qual que é o ponto? Eles documentam gravando áudio. É pegando o histórico de uma reunião que ele viu alguém falando e falou assim, não, essa barragem é melhor fazer isso, isso e isso. Então, assim, você tem hoje isso, e já tem as primeiras versões que estão sendo testadas, no qual a pessoa escreve um relatório de uma nova barragem, ele já olha e fala, tá faltando isso, isso, isso. Porque isso foi feito na barragem tal, que está funcionando há 50 anos, sabe? Então, assim, é um nível de verticalização com especialização que aí eu vejo muito valor. Porque se você for nota 10 em algo, a IA vai te levar a 100. Agora, se você for nota 100, a IA vai te levar a 1000. Então, é um fator multiplicador que aí eu vejo muito valor. Que aí você pega a empresa, pega o que ela tem de muito conhecimento e coloca isso numa inteligência artificial, você democratiza esse acesso, né, para todo mundo. Sim, muito interessante esse case da barragem, hein? Muito bom. Em alguns posts seus, você alerta sobre segurança e privacidade, né? Como que os times podem se proteger? Tem uma outra coisa que você falou também, um outro exemplo que você deu, que o cara que usava sozinho, né? Com a IA a mesma coisa, né? Quando ele fala assim, não, aqui só pode o Copilot. Também pega um monte de cliente de consultoria que fala, não, aqui só pode rodar o Copilot. Jura? Poxa. O Copilot está usando a OpenAI, está sendo exatamente igual. Não, e outra coisa, o cara acha que não tá, o funcionário não está usando no celular, que o colaborador não está usando em casa, né? Não, acho que está usando só o que está ali na máquina dele, né? Né? Como é que as empresas podem ter esse monitoramento e saber o que está sendo usado, sem expor dado, cliente e tudo mais? É muito importante, primeiro, ter uma conversa sobre o tema, sabe? Não pode ser escondido, não pode ser algo fechado. E a conversa não é contratar um curso para as pessoas ou levar todo mundo para uma palestra de 1 hora. Isso não vai fazer com que saia do lugar. Precisa ser recorrente. E é algo que, assim, eu tenho uma empresa de tecnologia.
E eu tive dificuldade com algumas pessoas de usar. Então, assim, o que a gente criou? A gente criou, tipo, um clube do livro, a gente chama de IA em Pauta, para que todo mundo traga o que foi feito, testado, para que seja aquela coisa assim, a experimentação, ela é individual, mas o aprendizado coletivo. E aí, o que a gente estabeleceu? Ó, isso pode, isso aqui não. Então, ponto. Você quer usar alguma coisa da empresa para IA? Bloqueia, tira dado pessoal, corta, vai usando, testando, mas sem enviar. Ou você fecha numa ferramenta específica. Aí o caso do Copilot funciona bem, porque você consegue travar ali dentro, só quem pode usar. Mas se não tiver a conversa de conscientização com as pessoas, elas vão fazer sem perceber. É muito comum, quando me chamam para uma palestra corporativa, eu chego e pergunto para a diretoria, o que você quer? Então, normalmente é letramento de IA, que é o termo do momento. Do momento. E aí eu falo assim, dentro desse... IA. Upskilling IA, é bom. E dentro desse letramento, alguém aqui tá usando? Não, ninguém usa. Essa é clássica. Aqui ninguém tá usando. E na palestra eu sempre pergunto, quem aqui já usa? Mas é 90% da empresa levantando a mão. E os diretores ficando com uma cara assim... ah, meu Deus. E aí já começa, tipo, o que usa e tal, querendo travar, bloquear. Então, assim... Tem que ter, primeiro que a gente está lidando no mundo, que esse bloqueio, esse modelo comando-controle, isso, né, desde os métodos ágeis era anti-comando e controle. Isso já não funciona há muito tempo. Essa coisa meio senhor feudal, isso não funciona nas empresas. Então, você tem que trabalhar uma conscientização explicando para a pessoa que ela está exposta se ela fizer algum tipo de enviar algum tipo de dado pessoal para a IA. E não é por mal. É por como o algoritmo funciona, né? A IA não tem sentimento, não é? As pessoas acham que ela tem sentimento, não tem. A IA não mente. Eu vejo o pessoal, olha como a IA mentiu pra mim. Não, ela lembra que é sempre uma enorme ferramenta de probabilidade. Então, se você tá ali dando a sua informação e daí a pouco tem alguém com uma dúvida parecida, isso começa a se tornar um padrão, que daqui a pouco o seu perfil está sendo compartilhado sem você saber. Sim. A pessoa que pensa desse jeito, que faz isso, então você pode ter alguma linha de conhecimento sua que você tá entregando a ela sem perceber que isso está acontecendo. Então, eu acho que trabalhar essa conscientização nas empresas, isso como pauta, mas fomentando o uso, o teste, ajuda a trazer essa consciência de segurança, sabe? Sem ser tanto... E olha que eu sou de TI, né? Sem ser tanto bloqueio. Isso que eu ia falar, não é que você é de TI, né? Você é programador, né? Você começou como programador e... Você pegou todas as ondas, né? Que aí vinha os prompts, tal, não sei o quê, o autocomplete, nananã. O que você acha? É o pessoal que criticava os frameworks e falava assim, nossa, isso nem é aquilo... programar mais, que absurdo. Eu achei aquilo moderníssimo na época, nossa. Eu tava na Editora Abril naquela época, na área de digital, eu falava, nossa senhora, que isso é maravilhoso. E o que você acha do vibe coding? Com o Vibe Code eu vivi todos os estágios do luto. Então, foi assim, eu comecei olhando e falando, não, isso aí não é nada, negação total, não é nada e tal. E aí, depois eu comecei a olhar e falar assim, peraí, tem alguma coisa aí? E aí eu entrei numa depressão profunda, uma tristeza terrível. Nossa, acabou, e agora? Porque... Acabou com a minha empresa. A primeira coisa, e agora? O que vai ser? Porque a primeira sensação que você tem é que 90% do que você sabe não vale nada. Isso é um fato. Não vale mesmo, mais nada. Aí eu passei, nessa evolução de estágio, eu cheguei na experimentação para ir cair na aceitação. Quando eu comecei a experimentar, eu vi que os 10% que sobraram, agora vale 1000 vezes mais. Então, se 90% deixou de valer, eu tenho 10% do meu dia a dia ali que vale muito mais. Então, inclusive, começaram a acontecer casos, foram 2 recentes, de gente que começou um projeto no Vibe Coding, não conseguiu dar continuidade e está contratando a gente para poder fazer a coisa acontecer. Por quê? Porque a IA ela vai de 0 a 80 em minutos. Mas de 80 a 100 vai demorar meses ou semanas. Então, esse ponto é muito interessante. E você usa o que para fazer vibe coding? Lovable a gente tá usando muito. Só que, ó, olha que legal. Se me jogar no Lovable, ainda não tive... Na verdade é que eu não tive tempo para ficar fuçando. Mas sabe qual foi meu primeiro case com Lovable? Eu usei numa espera de aeroporto. Eu ia dar uma palestra e a gente tem... Para entender a maturidade digital, a gente tem um framework chamado AI Score, que a pessoa responde algumas perguntas e fala... Passo a passo, trabalha governança, trabalha transformação digital, é basicamente isso.
E era um Google Forms. Eu ia dar uma palestra grande e pensando assim, esperando lá, né, aquele tédio de espera de voo. E pensando, falando, caramba, no final eu coloco esse Google Forms, né? Isso é meio empresa de tecnologia, né? Feio, que negócio né? Pra caramba, você tem razão. Horroroso. E aí fiquei pensando, falei, nossa, eu podia testar o tal do Lovable que eu tava odiando quando eu vi. Eu tava ali, foi a virada. Aí peguei e falei assim, vou testar pra montar este formulário. Hoje a gente tem o site, aiscore.com.br, que é esse formulário todo, estabelecido num passo a passo, que eu uso agora no final da palestra, para a pessoa preencher e ver o índice de maturidade dela. Foi numa espera de aeroporto no celular. Quando eu cheguei, aí assim, fiz, o negócio ficou lindo, eu adorei. Quando eu cheguei, eu já tive ideias, porque aí no voo você começa a pensar, já tive ideias de mudar. Não tem internet nesse voo, né? E aí já fui sugerindo, e eu testei realmente na palestra. Então foi uma coisa assim, tiveram acho que, era uma palestra para umas 1.000 pessoas, tiveram 120, 130 pessoas que preencheram, e assim, a gente tá falando de um formulário de 7 passos. Então foi um negócio coisa fascinante. De 10 a 13% de retorno de resposta, altíssimo, tá foi ótimo. Fascinante, sabe? Dificilmente no Google Forms o resultado seria tão grande. E aí o que aconteceu? Aí a gente começou a testar. Vamos impulsionar? Aí fomos impulsionar, aí a gente falou assim, vamos ver como é que funciona melhor, o formulário embaixo ou em cima. Bom, fizemos 2 versões. Daí a pouco o formulário passo a passo, o formulário inteiro. Fizemos 3 versões. E aí você vai testando, fazendo campanha para cada uma e começa a olhar o que funciona e o que não funciona. Isso é fascinante. Isso era impossível de se fazer sem Vibe Code, porque é literalmente ir lá e falar assim, o formulário que está embaixo, coloque ele do lado. E ele está do lado depois, sabe? E aí você entra no site e está lá pronto. Então, assim, eu acho que é algo que é fascinante. Tanto é que hoje é incorporado no nosso dia a dia, dentro da empresa. Então, todo o projeto, a gente trabalha ele em 2 etapas, Discovery e Delivery. Discovery é para você descobrir se o projeto realmente é viável. Eu sempre brinco falando que é uma ferramenta de mitigação de risco. Uma forma de você entender se, vale a pena gastar dinheiro nisso, que a maioria das vezes não vale. Então, quando está fazendo o Discovery, a gente faz pesquisa com o usuário, a gente desenha tela, faz todo esse trabalho. E o Delivery é a entrega mesmo. Com o Vibe Code agora, no Discovery a gente pode fazer um teste com o usuário que a gente dá algo pronto na mão dele, para o usuário testar, para o usuário validar. Isso tem um valor imensurável. E aí fica o debate de, mas será que a ferramenta vai para produção com Vibe Code? Não, hoje não vai, mas que bom que não vá. Se eu chego a 80% da entrega, já está ótimo, porque antigamente eu entregava um layout, que era 20%. Então, você entregava um wireframe bem daqueles, né? Agora você dá algo na mão da pessoa, pode filmar ela usando e observar e falar assim, ficou ruim essa pergunta desse jeito, ficou ruim essa resposta, essa interação após o feedback. E tem um outro lado do Vibe Code que tem gente que não diz como Vibe Code, mas eu classifico junto, que são as ferramentas de autocompletar de código para dev. Aí você tem o Cursor, tem o Windsurf, tem algumas ferramentas dessas, que é basicamente o dev no seu dia a dia, ele usa... Os devs amam o Cursor. É fantástico. E assim, ele lá na empresa a gente tem para todo mundo. A gente tem para todo mundo. Mudou o nosso dia a dia absurdamente. O que acontece ali? Ele se torna um enorme autocompletar com a ideia do contexto. Então, assim, o trabalho do dev fica muito mais em pensar de forma computacional, em pensar passo a passo, em pegar um problema e desmembrar em etapas. Isso é fascinante. Você consegue medir ganho de produtividade já da galera? 245% de aumento. É absurdo. É absurdo. Isso é algo que hoje, quando eu vou numa palestra que é um pouco mais técnica, e o pessoal vai perguntar, eu mostro o gráfico de receita e de margem da eu lembro, você mostrou, eu tava lá. E o tempo em que cada etapa dava gargalo, o maior gargalo era no desenvolvimento, porque é meio óbvio, né? O layout é mais rápido, escrever um requisito é mais rápido, o desenvolvimento não, vai demorar mais. É onde mais diminuiu o gargalo. Aí entra na minha próxima pergunta que tem a ver com isso, né? Você que é dono de uma empresa de desenvolvimento, eu trabalhei como diretora de projeto de outras empresas. É impressionante assim, não, é porque eu acho que não sei o quê. Não, eu acho que nananã. Esse tipo de ferramenta permite um MVP rapidão, né? E aí a gente elimina os achismos, né? O que você acha que impede as empresas ainda de serem data-driven? Você acha que elas são os donos dos achismos ou é a falta de conhecimento que existe isso agora? Eu acho que é meio a meio. E eu colocaria mais um. Talvez 33. Tem mais um caso aí que tem a galera bem old school
que hoje é o taxista com o Uber vindo. Isso na tecnologia a gente vê bastante. Eu converso com muitos profissionais de respeito, que eu respeito, que tecnicamente são muito bons, e que falam, não, isso não é uma boa, isso não é legal. E eu fico, gente, pô, é um negócio que me faz um paralelo na época do Delphi saindo lá, o pessoal fazendo arrastar e soltar, e falando assim, mas eu fiz um teste aqui, e no banco de dados ele tá 0,2 milissegundos mais lento. Tudo bem. Eu aceito esse, eu aceito esse custo para mim. Tá ótimo. Mas não performa bem se a pessoa entrar no Safari de 95, sabe? Safari é um navegador antigo. Né? Antigo não, navegador do Mac. Então, assim, tem esse ponto atrapalha um pouco. E o outro... Tem muita empresa que ainda vive da ineficiência vendendo homem-hora. Esse é um modelo que precisa acabar. Então. Precisa acabar urgente, mas ainda tem bastante. Então, assim, tem muita empresa que premia a incompetência. Se a pessoa tá lá e ela fizer em menos tempo, é ruim para a empresa, sabe? Então, essa é uma das coisas que ajudou bastante a New Rise a crescer nos últimos anos, porque eu sempre detestei esse modelo. A empresa, quando nasceu, ela se chamava Helper, até 2023. Porque o pessoal ligava para pedir ajuda, era sempre isso. A gente entrava nos projetos para poder resolver problemas. Você falou da Abril, a gente fez isso na Saraiva. A Saraiva tinha uma... Agora já quebrou, já pode falar, né? A Saraiva tinha um monte de projeto com alguns problemas, a gente entrou para resolver todos, um atrás do outro, assim. Então era um cenário caótico de tecnologia, que foi uma questão aí de 4, 5 meses. A gente resolveu vários e deixou as coisas... Tanto que hoje a gente tem muito contato da galera... do mercado educacional, por conta dos contatos, porque ali da Saraiva tinha um time muito bom e foi saindo, né? Então foi gente para Abril, gente para Somos, gente para FTD, foi tendo gente para... E aí, aí que eu ia entrar nessa outra pergunta desse mercado de educação, que eu sei que você tem bastante experiência no mercado de educação, agora eu sei da onde que veio, porque aí todo mundo foi para todo lugar, né? A inteligência artificial como ferramenta para a educação, eu acho ela maravilhosa. E como é que a gente resolve essa distribuição da educação nesse cenário de que, por exemplo, eu estou compartilhando com você aqui uma dor minha, tá? A galera de entrada não vai ter formação para entrar no nível da IA, porque a IA já vai estar rodando e já vai pegar um nível mais sênior. Daqui a 5 anos vai ter o executivo mais sênior ainda, que não sei o que, nananã. Como é que a gente resolve, ou esses sistemas de educação, as empresas de educação, como é que a gente consegue resolver com a inteligência artificial a distribuição do conhecimento? Primeiro que é um abacaxi e tanto. O problema é muito grande hoje. Qualquer fala diferente dessa, eu acho que é um tanto quanto leviana, porque a gente tem, de fato, um problema grande. Porque não dá pra gente olhar tudo com a mesma régua. A gente sabe como é. Como a educação no Brasil tem uma diferença absurda, principalmente do meio público para o meio privado. Sim. Fora do Sudeste, fora do Sudeste, Nordeste e Sul, assim, que você pega um pouco mais para o lado, a gente tem um desafio grande. A gente fez recentemente um trabalho grande de mapeamento com o IDEB, inclusive com inteligência artificial, para a gente poder entender alguns padrões, e você observa isso claramente, é um desenho do mapa muito claro com melhores notas e piores notas conforme a região. E aí separando privado de público é absurdo. Então não dá pra gente falar de inteligência artificial em cenários que as pessoas ainda não têm internet. Esse é um dos desafios. Estamos daí. E aí vem o ponto do professor. O professor ele tem 3 turnos. Na maioria esmagadora das vezes. Ele tem que trabalhar de manhã, de tarde e da noite. E à noite. E a gente esperar que este professor ainda vá fazer um entendimento sobre inteligência artificial, isso também não vai acontecer. Então, esse é um desafio que precisa ser resolvido de uma forma não técnica. A gente precisa dar mais base para todo mundo poder fazer o trabalho educacional mínimo, né? E aí, imaginando que essa base já exista com professores no dia a dia, o professor tem o desafio de ele aprender algo e ele quebrar algumas barreiras. E esse é um caso até engraçado, porque assim, vou dar uma palestra em um grande evento educacional agora, dia 7 de outubro, e vai ser para professores, para falar exatamente um pouco disso. Conversando um pouco antes com uma tia que eu respeito bastante, professora já aposentada, ela estava criticando veementemente a inteligência artificial, com aquele saudosismo de, mas eu adorava pegar um livro. Eu sei, mas eu estudei com pouquíssimos livros já, porque eu pegava, mas ali com meus 14 anos eu já tinha computador.
E quando eu descobri na época o KD, né, que nem era, nem era o Google, facilitou. Então eu fui estudar mais coisas, eu pude aprender tecnologia sozinho, isso era impossível, porque eu tinha que comprar CD na banca, mas aí já era um CD, já era digital. Então assim, eu acho que a gente tem uma possibilidade de mudar um pouco o modelo de estudo, pensando de forma diferente. Vou dar um exemplo de casa. Eu tenho um filho com 13 anos. Ele estava estudando a França napoleônica. E aí eu fiz com ele no ChatGPT, mostrei para ele como ele poderia conversar com Napoleão. E aí depois eu vi o histórico de conversa dele. E é muito engraçado. Ele xingando o Napoleão, ele debatendo e o ChatGPT respondendo como Napoleão, e falando, olha, meu jovem ousado, quem você sabe? Então assim, é muito legal. Então você... Aí ele adorou. Ele tava detestando a matéria. Ele ficou Porque tempão... pra ele não faz sentido nenhum ainda. Então, Ele ficou um tempão ali conversando com o Napoleão, e ali ele aprendeu sobre coisas que o Napoleão fez. Ele falou, mas você perdeu porque você era fraco. Aí Napoleão explicou, não, porque a Rússia utilizou de uma artimanha dela, você precisa ver como é que foi. Eles fizeram a gente sentir frio. Então assim, aí você vê aquilo e fala, pô, a criança se interessou. Tem um caso... Eu sempre coloco no final das palestras, porque me marcou bastante, que é uma professora do Rio de Janeiro, que ela projetou os alunos, a foto do aluno, na profissão que eles queriam ser. Então ela perguntou, cada um... É lindo. E aí ela coloca, e o vídeo mostra, a primeira é uma menininha, que aí ela se vê doutora, e ela é morena, ela se vê doutora, e é uma doutora negra com o cabelo enrolado igual dela. E ela fala assim, ai... Até o meu cabelo começa a chorar. O vídeo já começa desse jeito. Aí tem um menino jogador de futebol e ele tem um óculos, aí projeta um jogador de futebol com óculos. Então, assim, essas crianças puderam se ver lá na frente, puderam sonhar, porque uma professora soube utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta para poder aumentar. Então, acho que tem essa possibilidade, mas também com desafio. Porque ali você tem todas as respostas. Então, você vai ter que ensinar a pessoa a saber fazer pergunta. Você vai ter que, em alguns momentos, travar o uso. Então, eu acho que é esse equilíbrio, sabe? A gente... já aconteceu essa conversa com calculadora, né? Tem uma história nos Estados Unidos que 6 mil professores não lembro se foi 86 ou 96, fizeram um protesto contra a calculadora, professores de matemática. Então, assim, você olha e fala, pô, 96 é outro dia. Então, é comum a gente ter esse desafio. Bill Gates falou recente que novas tecnologias trazem novos problemas, mas também novas oportunidades. Sim, então, sim. Eu acho que esse equilíbrio é importante. Mas pensar nessas possibilidades de que, se eu tenho todas as respostas, a questão é saber fazer pergunta, o método socrático volta à tona, né? Sim. Como você, a partir da pergunta, saber fazer aprende. pergunta. Exatamente. Quais são as coisas que você mais faz no dia a dia com inteligência artificial? O que você usa mais, Henrique, dia a dia? Eu uso muito para estratégia, então sempre rever a estratégia. Eu montei... É excelente. Eu montei Qual que você usa? No ChatGPT. Eu uso o Claude. Eu gosto muito de ChatGPT porque eu montei um projeto. Um GPT próprio lá, com um board, que aí eu coloquei o Bill Gates para tecnologia, o Haroldo Hax, que é do MIT, do Delta Model, para falar de estratégia, o Christensen para inovação, Kotler para o marketing e da Mondaram para finanças. Então eu tenho... e o... Rancharan para liderança. Então eu tenho um conselho com esses 6, então eu sempre coloco lá e peço a opinião de cada um deles. Isso é fascinante. E aí eu uso muito para ideias. Você subiu o quê? Você subiu os perfis deles? Isso. Eu expliquei os perfis e falei. Então foi um prompt bem estruturado. Lá. E isso ajuda demais. E aí eu pedi pra ser crítico também, que eu detesto o GPT puxa-saco. É muito chato. E eu falei pra ser crítico. Aí eu sempre falo. Então eu te pago pra falar a verdade. Venha me adular. Que essa é uma dica que eu sempre dou. Pede o ponto negativo, porque ele não vai dar. E aí, quando você pede, vem algo que você... Olha, isso eu não tinha pensado. Então, eu peço pra ele ser crítico, e aí é muito legal. Então, isso eu uso muito no meu dia a dia. Então, eu tenho uma ideia de uma proposta para uma empresa, aí eu peço para poder ajudar essa empresa, o que poderia ter, como é pesquisa sobre ela. Aí o GPT entra lá, pesquisa. Então, isso eu uso bastante. Outra coisa que eu uso demais, o notebook LM, também que é o do Google, que você pode colocar informação específica ali. E esse nome eu acho genial, né? Porque... tudo é o LLM por causa do Large Language Model. E o Google faz o notebook, né? Que você pode ter sua anotação lá dentro. Eu uso muito ele com transcrição de reunião. Então, peguei um histórico de reunião minha.
eu coloco lá, principalmente para ver o que o Henrique prometeu. Já começa assim. Que tipo de coisa qual que é a principal dor? Então, assim, a gente sempre... O que a gente tem lá? A gente usa muito o Fireflies, que é parecido com o Upload, tem vários desses, né? Todos são muito bons. O que importa é que no final ele vai gerar um histórico muito bom da reunião. Lá na empresa, a gente tem todo mundo que lida com o cliente, tem o mesmo. E a gente, obviamente, né, quando entra na conversa para o cliente, pergunta se pode e tal, e deixa lá. Como todo mundo tem o mesmo, às vezes eu não participo de reunião, não preciso, vejo esse histórico e posso perguntar para entender o que foi falado, o que foi prometido, como está o projeto, qual o sentimento do cliente com relação a isso. Isso é fantástico, isso é fantástico. Então isso eu uso bastante, e o último que eu uso muito é o Manus, o chinês, que é Ele não é necessariamente uma IA, né? Ele é um agente, ele orquestra vários, eu uso muito ele para estudo. Muito. Então, por exemplo, todo dia de manhã, hoje aconteceu de novo, toda segunda de manhã, ele me faz um resumo de algumas fontes que eu passei. Ele me faz um resumo do que teve na última semana com IA. Aí eu pego esse resumo, leio esse resumo, e aí eu consigo ver o que tá legal, o que não tá. E a partir desse resumo eu olho e falo, pô, mas esse artigo aqui é legal. Aí eu abro o artigo e eu vou ler o artigo específico, ao invés de perder tempo vendo outras coisas. Vou fazer isso. É fascinante. Claro que essa semana foi meio chato, porque tudo era GPT-5, né? Tudo era GPT-5. Não teve nada, parece que não teve mais nada. E o que tinha era tipo, o Grok, o pessoal do X, tá dando em resposta ao GPT-5, não sei quem em resposta, então meio que balançou tudo. Que particularmente eu achei que foi muito barulho para pouca entrega. Pouca coisa, né? O GPT-5, na verdade, ele é melhor para OpenAI do que pra gente. Eu tô usando, mas eu não consegui ver uma diferença sensível. Eu, por sinal, para uma atividade que eu estava fazendo ontem, ele ainda foi meio preguiçoso. Eu odeio. Já fez o teste de perguntar qual modelo tá usando? Porque ele orquestra. E é por isso que eu falei que ele é bom para OpenAI. Então, dependendo da sua pergunta, se ele entender que ela não é do 5, ele manda às vezes pro 2, pro 3. Mesmo tendo aberto o 5 lá. Aberto. Faz o teste, manda a pergunta. Se você achar que a resposta é ruim, fala qual modelo você está usando. Você vai ver que, dependendo de como for, não é o 5. Por isso que ele é melhor para OpenAI, que eles começam a economizar agora. É nesse sentido da orquestração deles. Dele. Tanto que você não pode escolher mais não, agora só fica no cara 5. de pau, esses caras. A conta tem que ser paga, né? Eles precisam fazer essa é uma outra pergunta. Os clientes algum cliente já aparece para você com preocupação ESG? Ainda muito pouco. Acho que ninguém nem sabe, né? Ainda muito pouco. O que eu vejo... Mas chega com pedido de ROI, de conta paga. O tempo inteiro. Tem que ter ROI associado. O que eu vejo acontecer? Na área educacional, a gente tem alguns clientes que são fundações. E essas fundações, muitas vezes, são sustentadas por grandes empresas por conta de verba ESG. Mas eu acho que é muito mais uma questão regulatória obrigatória e, às vezes, uma dor de cotovelo. Então, por exemplo, a gente tem muita mineradora que faz isso. Então, é uma dor eu estou destruindo algo aqui, mas eu vou dar educação básica para as crianças, sabe? É algo meio que preciso ter um contraponto. É o mínimo, mas pelo menos já tem algum movimento, sabe? Então, tem um pensamento. E aí a IA ajuda, porque ela diminui o custo da produção de alguma coisa tecnológica. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom, muito bom. O cenário internacional mostra umas disputas geopolíticas e novos modelos de governança de IA. Como é que você vê o Brasil nesse tabuleiro? Esse é talvez a maior preocupação que eu tenho com o futuro. Não me preocupo com a área da educação, porque eu acho que o ser humano é extremamente resiliente e a gente vai se ajustando. Mas quando eu olho essa batalha pelo conhecimento, eu vejo o Brasil muito atrás e muito dependente, sabe? E eu vejo a galera... Porque quem vai debater esse tema, politicamente falando, não tem a menor ideia. E aí eu vejo as pessoas, muitas vezes, pouco preocupadas com isso. Mas para que a gente precisa ter um modelo brasileiro, por exemplo? Eu sempre cito o exemplo do Homem-Aranha plantando bananeira, que na época viralizou, porque o pessoal escrevia isso no Meta, né, usando o Llama ali no WhatsApp, e aparecia um Homem-Aranha com uma pá plantando um pé de bananeira. Porque tudo que você fala, tanto que era um grande autocompletar, né, que nasceu... Tudo daí que você começou fala, aí? É traduzido para o inglês. E por ele ser traduzido para o inglês, ele não tem contexto brasileiro, não tem nada. Então a gente tem um risco de perder, inclusive, coisas da nossa cultura. Se a gente começar a ter uso demais de algo... Mas a gente tem o Nicolas. Exatamente. Tem o Tucano AI,
A Maritaca também é um projeto muito legal. A Maritaca é um projeto mais fechado, porque é a partir de uma empresa, mas é da Unicamp, é fascinante. Então, assim... Tem uma aluna que ela fala assim, mas por que ela alucinou e que não sei o quê? Eu falei, o que foi que aconteceu? Não, eu estava fazendo um projeto de decoração da minha casa e pedi para ela colocar um gramado na frente. E ela colocou uma foto da cidade de Gramado. Aí eu expliquei a questão da língua, da linguagem. Ela falou, Gramado, Brasil, cidade de Gramado. Ela não pensou num yard, ela não pensou num jardim. Você tem que usar as palavras corretas e tal. Aí ela não sabia, mas a foto que ela mostrou é genial. Assim, é uma casa com a cidade de Gramado embaixo. É isso. E aí, assim, o Brasil até está se movendo para alguns investimentos na área, mas está sendo em infraestrutura. Montar data center. É relevante? É, mas não está chegando nem perto, sabe? Quando a gente vai olhar linhas de pesquisa, as linhas de pesquisa estão em grandes empresas. E aí você tem um monte aqui de pequenas e médias, precisando bastante, que não vai ter acesso, porque o BNDES não vai permitir, a FINEP não vai permitir. Então, isso é algo que me preocupa um pouco, que a gente não vê nenhum movimento assim do Brasil de fazer algo. O que tem é isso, são pessoas muito competentes que decidiram por conta própria fazer. Como é o caso do Nicolas com o Tucano, o caso do pessoal da Maritaca, então, assim, da Unicamp. Então tem alguns movimentos assim, mas é único. Isso é algo preocupante, porque a gente tem um potencial enorme. A criatividade do brasileiro dentro da IA é algo fantástico, mas se ela ficar americanizada demais, a gente vai ter um problema. Eu costumo sempre falar, né? Toda ferramenta que apareceu, toda a plataforma, o brasileiro achou um outro uso, né? Né? Então, a Meta, os grupos, o brasileiro inventou de vender dentro do grupo. Aí foi lá, o Zuckerberg foi lá e criou a loja. Aí o outro vai lá, o WhatsApp, o áudio. Aí vai... Tá, tudo muda, né? O brasileiro muda a funcionalidade de tudo, né? Isso eu acho incrível. Desde o Orkut, né, que a gente fez. Então, assim, é genial isso. Então, assim, realmente não ter uma ferramenta que entenda o brasileiro... No jeito que o brasileiro é de se expressar, é muito bom. E pior, assim... É muito, muito triste, assim. E pior que não é por falta de mente. A gente tem pessoas fantásticas, talentosíssimas aqui no Brasil, que estão tendo que fazer trabalho para fora. Porque aqui não tem valor. E esse é um problema. Não tem esse foco em... Até hoje, a Meta não sabe fazer uma foto... A Meta AI não sabe fazer um desenho de pão de queijo. E aí ela faz pão com queijo. Aí eu reclamei, refiz. Pão de queijo mineiro? Eu falei, isso, pão de queijo mineiro. Eu coloquei a receita. Aí ela entendeu e me trouxe alguma coisa que ainda não era um pão de queijo, né? Mas assim, eles não entendem essas regionalidades. E isso pode acabar empobrecendo a criação de coisas. Sim. Né? Como um todo. Como um todo. Cada vez mais a gente vê o tal dado sintético, né? As pessoas criando coisas a partir do que foi gerado pela IA. Você não está criando nada de novo. Nada de novo, aí fica meio pobre, Fica né? naqueles 90% que eu falei, né? O que você já sabe, 90% não vale para mais nada, mas os 10% que valem... A IA está entrando forte em educação, que você é especialista, marketing, saúde e jurídico. Qual setor você acha que vai sentir primeiro o impacto real da inteligência artificial? Jurídico. Assim, dos leads que chegam pra gente hoje, 80% é jurídico. 80% é jurídico. Por quê? Primeiro que, assim, a inteligência artificial generativa, ela nasce a partir de textos. E ela é muito boa com texto. A imagem vem depois, que a imagem é o tal modelo multimodal, que é quando você tem mais de um. Depois. Ela vem depois. Então, texto vai bem. E aí tá o ponto. Se vai bem com o texto, qual área o texto funciona tão bem? É o jurídico. E o jurídico tem um jurídico em massa que é 5, 6 mil processos por mês respondendo a mesma coisa. O ser humano vai errar. Eu sempre brinco assim. A IA ela vem para tirar da pessoa um trabalho chato, para a pessoa deixar de ser máquina. Quando eu tô falando com um cliente, até meu comercial vive me xingando, porque eu sou meio direto demais. O cliente fala assim, não, eu quero para reduzir custo. Eu falo, então não é com a gente. Sabe por quê? Porque se a pessoa entra na cabeça de reduzir custo com IA, ela tá pensando em sucatear o trabalho dela e fazer a mesma entrega. Não, você tem que usar para poder você, sim, fazer redução, mas redução de postos de trabalho para você aumentar. Então você pega uma pessoa que tem
15 anos na empresa, fazendo um atendimento de nível 1, por exemplo, que isso não tem jeito, é um posto de trabalho cada vez mais vai sumindo. Mas essa pessoa tem um conhecimento enorme da sua organização. Então coloque ela em outra área. Coloque ela em outra área que ela vai se dar muito bem e deixa a IA para fazer isso. Quando eu falo que RH é uma área super importante para implementação de inteligência artificial, é isso, né? Porque tudo precisa redesenhar, né? Não é sobre mudar processo, é refazer tudo do zero. É entender que tem coisa. É entender que tem coisa que não vai. Então, assim, no jurídico acontece muito, e a gente tem hoje são 8 projetos no jurídico aconteceram, 8 escritórios diferentes. O que acontece ali? Cada um no seu cenário, porque a IA permite essa tal hiperpersonalização. Isso é fantástico. Então, assim, antigamente você tinha serviço consultivo ou software. Era um caminho ou outro. A IA criou um caminho do meio. Que você pode dar personalização do serviço consultivo, mas vendendo quase como se fosse um software. Que a gente chama de service as a software. E aí tem um termo que é AI House, que é o local onde você monta esse tipo de solução. E isso é fantástico, porque você começa a dar essa hiperpersonalização para aquele escritório que tem uma taxa de ganho de 85%, automatizar e manter 85%, não mudar. E aí ele pode atender mais clientes, fazer mais peças e por aí vai. Uma dúvida técnica, RAG alucina? Pode alucinar? Pode. Alucina bastante. Porque o que acontece? Primeiro que assim, todo modelo ele é projetado para te dar uma resposta. Então, se ele não encontra no RAG e a temperatura dele está em algo pequeno ou algo que ele entendeu, que ali o percentual pode responder, ele vai responder Safado. fora. Ele vai responder fora. O que precisa fazer para isso? Que funciona muito bem. O conceito de multi-agentes. Tá. Então, faz uma pergunta para alguém, um agente, alguém, né? Eu dando persona para uma... Temos que... Eles são personinhas. Faz a pergunta para alguém que vai direcionar qual é o melhor. Porque aí, em pequenos contextos, diminui demais o risco de alucinação. É o mesmo comportamento, então. Não importa. É o mesmo. O ponto muito importante aí é entender que se ela é probabilística e não determinística, vai ter o possível erro. É que a gente tolera um erro humano, mas o erro da máquina é meio que... né? Esse é um desafio que a gente tem na New Horizon hoje. Acontece muito. Não veio bug. Por quê? Aí você vai olhar o bug, eu fiz a mesma pergunta 2 vezes e vieram 2 respostas diferentes. Nossa, que bom. Porque isso não é bug, esse é o funcionamento esperado. Então é começar a mudar esse modelo mental, que aí faz parte desse letramento também, das pessoas entenderem que, por exemplo, no ChatGPT, ele vai errar e não mentir. Então, as pessoas ficam, o ChatGPT mentiu pra mim, ele disse que fazia algo que ele não é capaz. É muito comum você ver isso. Então, começar a ter esse... Por isso que o uso é bom. Eu sempre incentivo as pessoas a molhar o pé na água, nunca pular de cabeça. Você não sabe a profundidade. Exatamente, você não sabe a profundidade daquela piscina. E qual setor você acha que ainda está subestimando essa mudança que vem por aí? Eu acho que o setor de saúde. E olha que é um setor que tem muita solução fantástica. Porque quando a gente fala da inteligência artificial clássica, é onde tem os maiores ganhos. Os cases do MIT, a maioria esmagadora que eu estudei lá, eram todos relacionados à área da saúde, com casos, assim, fantásticos, sabe? De identificação, porque é identificação de padrão. Então, para você poder identificar a partir de um exame, primeiro que, assim, você reduz a quantidade de radiação que a pessoa é exposta, não precisa refazer os exames, você consegue melhorar exame de equipamento mais barato. Então, assim, tem casos muito legais. Mas aí, existe do outro lado uma área extremamente fixada em bases científicas muito fortes, que o novo tende a se chocar. Então, a gente vê muitas iniciativas, muitas. O Einstein é um dos locais que mais investe em iniciativas, mas você tem uma dificuldade de ver ela sair da POC para o uso real por conta da barreira humana, que eu acho que tem que ter... Tem muita gente fazendo um trabalho bacana. O pessoal da Exame está fazendo muito disso, um trabalho bacana de conscientização, principalmente na área de saúde, mas que eu sinto uma certa reticência, assim, sabe? O que eu sinto ainda é que tem bastante coisa na área de saúde, mas é tudo em silos, né? O dado da saúde, ele não é um dado dinamarquês meu, né? Ele é da empresa que está tocando aquilo, né? E esse é outro problema. Eu acho isso um problemaço. Mas é um problema
que aí acontece na educação também. A gente tem no Brasil um movimento do Open Finance que foi fantástico. Sim. Poder compartilhar os dados bancários entre todo mundo. Mas isso só aconteceu porque veio de forma impositiva. Então, não é tão... E de forma impositiva, e porque também os grandes bancos começaram a perder com as fintechs. Que começou a ver, o Nubank foi um que fez um estrago do bem, né? PicPay fez isso, Original fez isso. Então eles começaram a olhar e falaram assim, não, a gente precisa ter tudo. E o Banco Central também, eu preciso saber tudo que está acontecendo. Porque era processado só naquela ferramenta e o dado não chegava. Então veio meio top-down. Existe um projeto que a gente já contribuiu algumas vezes com ele, do Open Education, e que não saiu do lugar. E a mesma coisa com o Open Health, que você tem um padrão aberto entre todos. E por que não sai? No Open Education você conversa com... Aí eu não vou citar nome que eu vou falar mal, mas você conversa com o sistema de ensino X, o sistema de ensino X fala, eu concordo, isso é ótimo, mas o padrão é o meu. Aí o sistema de ensino Y fala, não, um padrão é o meu. Aí se cada um tem o seu padrão, você não vai ter um padrão único. Na saúde acontece a mesma coisa, só que na saúde pior. Porque o dado pode ser do hospital X, do hospital Y, e aí você não vai conseguir ter algo que tenha... Porque a IA, se ela ficar fechada nesse contexto, ela não vai conseguir dar muito ganho, vai ficar sempre nisso, né? Ah, é uma IA que ajuda no exame. Ótimo, mas pô, eu poderia prever uma tendência de ela tivesse câncer lá na integrada frente. com outros dados, ela ia voar. Exatamente, exatamente. E tem ideias fantásticas, projetos fantásticos, todos caem nesse problema. Porque chega dentro do ecossistema só daquele hospital ou daquela rede. E para a gente fechar aqui, você costuma dizer que a IA é o meio e não o fim. E se você pudesse dar um conselho para líderes que querem deixar um legado usando IA, qual seria? O principal é olhar para o problema que você quer resolver. E não essa vontade de IA. Por de quê? estar na onda. Porque às vezes aquele problema não se resolve com IA. E aí você pega outro. Se tem uma coisa que as empresas têm, são problemas. São problemas. É muito comum. Então, sair um pouco dessa necessidade, isso é um absurdo. É absurdo grande. A gente já recebeu projetos que o cliente chegava e falava assim, o meu conselho está me cobrando a ter IA aqui. E aí você ia olhar o projeto, era, por exemplo, uma ferramenta de câmbio. Isso é caso real. Uma ferramenta de câmbio, a gente olhava e falava assim, olha, não tem muito o que a gente fazer aqui, não. A gente pode colocar um bot de atendimento, mas... Eu já vi um que era um sistema de depara. Falou, gente, não é IA. Isso. E outra, esse caso da ferramenta de câmbio, ela era integrada a um banco e o banco já tinha um antifraude, porque aí você poderia usar uma IA numa detecção de fraude e tudo mais. Então, assim, tem cenários que não se aplica. E isso é ótimo, porque não é para tudo, nada é bala de prata, né? Se fosse, seria bem chato. Tem a música do Supertramp, que é The Logical Song. Tava ouvindo e lembrando disso. Pô, o mundo seria muito chato se tudo fosse lógico e pragmático, embora eu adoro o pragmatismo. Então, acho que assim, olhar para a dor e pensar, as hipóteses são boas, mas pensar que toda hipótese precisa de uma validação e uma evidência para você aí fazer algo, aí vale muito a pena olhar dessa forma. Então, assim, não mudou a gestão, ela continua a gestão. A questão a IA tem que ser uma ferramenta. Ela não pode ser fim em si mesma. Porque se for, vai acabar, daqui a pouco vem o próximo hype. E eu espero que a IA aconteça com ela o que já aconteceu, por exemplo, com blockchain. Eu já ouvi pessoas falarem comigo assim, nossa, blockchain acabou. Eu falei, não, acabou? Não. O Drex é blockchain. A gente tem blockchain em tudo. Mas você não vê mais, acabou. Ficou transparente. Acabou o papo de metaverso, acabou. Eu acho que a IA, ela vai deixar isso. Daqui a pouco é transparente. A gente não fala mais, eu entrei no Google, né? A gente não fala essas coisas. Mas isso vai ser bom, que aí o influencer vai falar de outra coisa e me dá sossego. Que erro que você mais vê sendo cometido por quem quer ser inovador e rápido demais? O rápido demais... A IA acelerou muito, mas o rápido demais se torna um problema hoje em dia. Por quê? Ninguém mais aceita. O CEO do LinkedIn falou essa frase lá em 2012, que falou assim, se você tem vergonha da sua primeira versão, você demorou demais a lançar. Em 2012 essa frase era ótima, hoje em dia não. Ninguém mais aceita algo meia boca. Porque você tem... A tecnologia cada vez mais é commodity, então tá muito fácil ter algo bom. Então se você apressa demais e comete algum erro e a sua entrega não é boa, do outro lado vai ter um usuário que vai usar aquela solução e não vai gostar. E aí é onde eu acho que a IA vai começar a sair de muita gente, porque a gente já ouve muito, olha, esse negócio de IA não funciona, porque implantaram aqui na empresa, a gente testou e só alucinou.
Alucinou por quê? Em qual contexto? Aí você começa a entender que na maioria das vezes, inclusive, quiseram resolver 20 problemas com IA. Ao invés de enfileirar, falar, vamos resolver este primeiro, depois o segundo. E por aí vai. Então, acho que o grande erro é ir com sede demais ao pote. É tentar resolver tudo. Vai ter coisa que alguém tem que continuar digitando. Alguém vai ter que continuar indo porta a porta. Tem situações que não se deve mexer. Então, sair demais do seu core ali por conta de uma tecnologia qualquer que seja, neste caso é a IA, é um grande risco para qualquer empresa. E é um grande erro que eu estou vendo muita gente cometer. Virar negócios inteiros e agora eu sou uma empresa AI first. AI first, é. Isso é um perigo. Você tem que ser cliente first. Essa questão de foco no cliente é assim desde sempre, né? Desde sempre. Isso não pode mudar. Muito bom, muito bom. Obrigada, Henrique. E ficamos por aqui e até o próximo IA Trendcast.